Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver Bem de hoje. Bem-vindos aos nossos ouvintes da 92.5 FM, da Oi FM, e também quem está nos acompanhando pela web. O programa Bem Viver, Viver Bem, está tratando do assunto saúde como um todo, saúde integral, sem restrições. E hoje no programa nós vamos tratar do assunto depressão. Nosso convidado de hoje, Dr. Jaime Farina, médico psiquiatra, 40 anos de experiência, tratando da saúde mental. Bem-vindo, Dr. Jaime, ao nosso programa Viver Bem. Desejo vir ao encontro dos ouvintes em relação ao que se sabe, o que se pode fazer com a depressão. Perfeito. E falando de depressão, podemos começar com a pergunta: o que é depressão? Uma definição, um conceito de depressão. Sabemos que tem muitas variáveis, nós vamos conversar sobre isso, mas o que o senhor poderia nos falar sobre o que é um depressivo? Quem é uma pessoa depressiva? Bom, a gente tem que pensar quando se fala em depressão num determinado momento da vida. De certa forma, todo ser humano ele passa por momentos de alegria, de euforia, momentos de estabilidade e momentos de instabilidade. Nesses momentos de instabilidade, uma das coisas é a depressão. Então, a depressão ela pode ser uma coisa assim, de um tempo pequeno, frustro, como de um tempo maior. Se a pessoa, vamos pensar assim, pela manhã, e de repente está um pouco triste, mas depois aos pouquinhos ela vai engrenando e normaliza, vamos pensar assim, tudo bem, e poderá ter tido um pico de depressão, que é uma coisa que acontece com todo mundo, de certa forma até é saudável. Mas, quando essa depressão começa, vamos supor, pela manhã, e de repente, depois de tarde ele começa a ter de novo, aí à noite, que é pior, quando ele vai dormir, a depressão vai dormir com ele, aí as coisas começam a se agravar. Então, aí a gente tem que avaliar a depressão pela quantidade, vamos supor, de tempo que essa patologia representa para aquela pessoa naquele momento. Ele poderá estar em janeiro feliz e alegre, estar em fevereiro depressivo, estar em março alegre, depende. E aí a depressão, ela se classifica em dois tipos básicos, assim, fundamental. Temos aqui, nós temos o gremista e o colorado. Certo. Então a depressão tem aquela depressão endógena e a depressão exógena. A endógena é aquela depressão que está dentro de si, dentro da pessoa, ela vem de dentro para fora. Não sei se é fácil de entender. O exemplo que eu poderia dar para ser mais fácil, que eu acredito, seria assim, aquela pessoa que diz, pá, mas está tudo bem comigo, eu tenho, sei lá, meu marido, minha esposa, eu tenho meus filhos, tenho a casa para viver, eu tenho um carro, não me falta nada, mas eu me sinto depressiva. Então, esse é um tipo de depressão. E tem a outra depressão, é exógena, então ela vem de fora para dentro. Essa depressão exógena, ela se caracteriza por um fator que aconteceu naquele momento para aquela pessoa, determinada pessoa. Por exemplo, perdeu o emprego, faleceu o irmão, o pai, a mãe, faleceu um filho, ele foi assaltado, roubaram a casa dele, perdeu o carro. Quer dizer, são situações drásticas, situações ruins, e que isso causa nele um certo transtorno. E essa pessoa começa, aos pouquinhos, a ter um certo medo, e vai aumentando aquele medo, e vai aumentando aquele medo, aquela depressão, aquele momento ruim, aquele momento de instabilidade que a pessoa detesta, porque sofre uma pessoa que está no estado depressivo. Então, esta depressão seria uma depressão exógena. Bom, e aí se a gente pensar assim, tá, e o que a gente faz com um e o que a gente faz com o outro? Isto, exato. Aí a gente tem dois enfoques. Eu estou falando de modo global. Tá? O enfoque é assim, aquela pessoa que tem aquela depressão, que está tudo bem, tá? Não tem nada errado na vida dela que possa ocasionar estado depressivo. Tu tens que tratar com medicação e tem que tentar descobrir a razão por
que vamos dizer assim, essa depressão está acontecendo. Por que esse sintoma está aparecendo? Isso pode ser uma coisa que vem ocorrendo no momento, ou pouco tempo que antecedeu a esse momento, ou até pode ser uma coisa que vem acarretando de muito tempo. Então, o que acontece? O enfoque é descobrir a causa, mas também não adianta só fazer um tratamento psicoterápico, porque a pessoa sofre muito pelo estado que ela está, e hoje a gente tem uma gama de antidepressivos, e cada dia tem coisa melhor no mercado, que tu, junto com o tratamento, tu auxilia com a medicação. Então a medicação abrevia o tempo de melhora. Vamos dar um exemplo assim, grotesco. Essa pessoa, se não tomasse remédio, ela ia precisar 6 meses. Tomando o remédio, questão de 1 mês e meio, ela já começa a dar no mínimo 50%, 60% de melhora. Mas isso depende também do fator ajudar-se, né? Ou seja, a pessoa pode estar tomando medicação, mas não ficar dependente da medicação, uma vez que ela está tratando, talvez, a causa da depressão, que ela sabe onde está a causa disso, correto? Eu não sei se ficou clara a pergunta. Se a pessoa toma medicação, mas ela tem consciência de que aquela medicação não é um tratamento contínuo, dependendo do caso, né? Ela pode sair daquele quadro de depressão, quando é uma depressão aguda, por exemplo, retirando a medicação após esse tratamento da causa. Assim, não sei se é isso que eu entendi, mas funciona assim. Tu começa a tratar psicoterapia. Muitas vezes uma psicoterapia breve, às vezes 3 anos de tratamento. Sim. Porque quando é endógena é mais complicado, é um período maior. A exógena, que tem aquele fator desencadeante, é mais fácil, porque tu tem o determinante. Sim, falta o emprego que não tem mais, ou enfim, dívidas e... Sim. Então, como é que funciona? A endógena, tu começa a tratar, tenta descobrir a razão da depressão, porque a depressão é aquela doença, mas é um sintoma que ele tem. Ele está triste, ele está sem vontade de fazer nada, não tem vontade de tomar banho. Angústia. Uma angústia. Angústia, ansiedade, é muito comum a depressão estar associada à ansiedade. E aí, uma das coisas que acontece quando a depressão e a ansiedade estão juntas é ganho de peso, barreira. Aí ele vem e diz, olha, estou depressivo, ansioso, em 3 meses eu 3 meses eu engordei 15 quilos. Mas pode haver também uma inversão disso? A pessoa não se alimentar mais? A pessoa está tão depressiva que tu disse assim, olha, vamos jantar fora, tem um convite para comer uma pizza. Não quero. Mas vamos ter um churrasco. Ele está tão depressivo que nada disso tem interesse, nada disso o motiva para que ele vá fazer. Ou seja, já começa um sintoma de antissocialização. Sim. Ela já quer ficar se excluindo. Já é um sintoma, já é um sinal. Sim. Pode ser um sinal. Bom, são os sinais, né? O isolamento, a crise de choro, falta de apetite, ou então, quando eu falei, quando tem ansiedade associada à depressão, que aí come mais. Quando não tem ansiedade, normalmente não tem conta. Sim. Comer é um transtorno. Por quê? Aí o que acontece? Aquele pensamento que levou a pessoa à depressão toma conta da cabeça. Mesmo que alguém venha lá e interrompa ele está quieto, calado no canto, tu vai lá, vai estimular ele, bom, vamos dar uma volta, vamos sair, vamos pescar, vamos para a praia. Ah, tá, mas tu, ao invés de estar ajudando, é um estofo para ele naquele momento. Porque nada que tu vai ofertar lhe interessa. Porque aquele momento, aquele estado não permite. Mas tu dissesse uma coisa importante, tudo depende do quê? Se a pessoa não quer, apesar de que no primeiro momento, muitas vezes ele nem quer mesmo, tu vai ter que medicar para fazer com que ele até possa querer. Então, no primeiro momento ele diz, bom, então, opa, alguma coisa está acontecendo. E uma coisa assim, é até
contrassenso, né? Assim, a pessoa está muito depressiva, e quando ela está num estado muito, muito depressivo, que a gente chamaria até de uma melancolia, a pessoa até muitas vezes não tem nem coragem de se matar. Mas que no momento que ela começa a melhorar, que ela começa a dar da graça, é o risco maior, porque aí, pelo fato dela estar começando a melhorar, ela está começando a participar, ela até pode querer se matar naquele momento. Então, o risco maior muitas vezes não é naquela fase, no pico lá embaixo, é quando ele está no pico crescente, ele está saindo, depois o risco é maior. Vamos voltar e a conversar isso depois dos comerciais. Um assunto muito interessante. Vamos falar então dessa parte. A coragem para fazer aquilo que não deve ser feito. Ok? Ok. Voltamos com o programa Viver Bem, falando do tema depressão, hoje com o Dr. Jaime Farina, psiquiatra, já com larga experiência na sua profissão. E nós estamos falando agora, então, da questão, vamos entrar no tema suicídio já, né? Que é já um estágio bastante avançado e crônico numa depressão, se está correta essa colocação. A pessoa que cria aquela coragem, então, para chegar ao suicídio. Aliás, o suicídio hoje, segundo o presidente da Associação Internacional de Saúde Mental, num dos congressos do ano passado, comentou que os suicídios hoje estão até mais à frente do que os homicídios e doenças degenerativas e crônicas como AVC e etc. Né? E falando desse tema, então, qual é o quadro para se chegar a esse ponto do suicídio, para se ter essa, digamos, coragem para se chegar a esse ponto, né? Bom, eu penso assim, não é que ele esteja cronificando a doença, tá? Porque muitas vezes, vamos pensar assim, no caso, quando endógeno, no endógeno, sim, pode ocorrer a cronificação da doença e que então ele perde o interesse por tudo, a vida não tem mais sabor, não tem mais valor, ele não consegue ver uma luz no fundo do túnel, então para ele, segunda, terça, quarta, sábado, domingo, é tudo igual, não muda nada, não é assim, bom, vamos julgar, hoje é sexta-feira, é sábado, então o gurizão, vamos para uma boate. Perdeu o sentido da vida. Então, o importante é que o ditado que diz assim, quem fala em se matar não se mata. E aquele que não fala é o perigoso. Sim, tem tudo a ver com isso. Não quer dizer porque a pessoa fale que não vai se matar. Mas o pior para te diagnosticar é aquele paciente que não fala. Aquele paciente que está depressivo e que ele tem dificuldades para expor, ele tem dificuldade para falar das coisas pela patologia, pela doença. Até se me permite, recentemente aconteceu a questão do suicídio de Robin Williams, né? Ou seja, aparentemente está tudo bem, aparentemente ninguém sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. E daqui a pouco vem uma notícia, né? Isso pode ser algo endógeno que foi criado lá na infância, até os 6, 7 anos, né? E tem uma regra básica de personalidade, então, para entender como é que se forma a personalidade de uma pessoa tua, minha, os nossos ouvintes. É assim, coisas herdadas, é aquilo que tu vem lá do teu tataravô, avô, bisavô, toda aquela sim, a genética. Mais período gestacional e mais vivências infantis. Então, essa equação é que determina a tua, a minha, a nossa personalidade. Então, muito importante é a gente se ater aos primeiros 6 anos de vida de uma criança. 6, 7, de questão de... Uns dizem que era 6, outros 7, mas aí muda pouco. Porque depois, dali em diante, a personalidade, vamos dizer assim, o perfil da pessoa está pronto. Aí vai dar uma maquiada, então ele ajeita um pouco ali, ajeita um pouco lá e tal. Por isso que é muito importante esses primeiros 6 anos de vida da gente, que pode ocorrer coisas naquele momento com repercussão lá adiante, falasse, pode, perfeitamente. Então, voltando ao suicídio, eu
diria o seguinte: aquela pessoa, porque normalmente ele demonstra por atitudes, por atos, ele muda o jeitão dele, o perfil dele no meio da família, no meio do trabalho. Então, se tem alguém mais ou menos antenado, vamos dizer assim, detecta isso. Então, o que seria o mais ou menos antenado? A família, porque muitas vezes aquilo que nós falamos antes, a pessoa não tem nem a mínima vontade de procurar ajuda. Se não tiver lá, dependendo do que ele é na família, o pai, a mãe, ou o filho levando o pai, o cunhado, o irmão, sim, a pessoa não vai. Ele está tão depressivo, tão sem ver nada na vida que possa mudar, que ele não vai para o médico. Então, ali tem que entrar alguém, um familiar, um amigo, e que meio que arrasta ele para o médico, fala. Porque o mais importante, em qualquer patologia, agora não só na depressão, o mais importante é quando a pessoa pode, vamos dizer assim, expor o que ele pensa. Se ele em casa, ele, por inibição, por dificuldade, porque ele não quer machucar o que ele vai dizer aos familiares, então ele quer poupá-lo, eu estou ruim, não vou falar isso para ele, eu acho que minha mulher não merece isso que eu vou dizer, meu pai, meu irmão, meu filho. sim. Então ele poupa essas pessoas e guarda para si. E aí que se cria o fantasma. Vem o sentimento da culpa Sim, por aquilo, a culpabilidade do que está acontecendo. Exatamente, por isso que ele muitas vezes deixa de falar os sintomas que ele tem para não machucar as pessoas. Mas que algumas vezes ele não fala em casa, mas fala com alguém. Outras vezes ele fala com um colega de trabalho. Outras vezes ele... Então, esta pessoa, se puder fazer um contato e dizer para a família, olha, eu acho que o Paulo lá não está bem, eu acho que eles teriam que tentar ajudar, eu achava assim. Porque à medida que ele puder falar sobre a doença dele, ele está esvaziando, assim, ele tem, vamos fazer uma... Ele tem um tonel cheio de água. Sim. Tu abre a torneirinha e ele vai esvaziando. Ele tem uma cabeça cheia de pensamentos. Mas que esses pensamentos, não é que ele queira, eles vêm, independente da vontade dele. E se ele não tiver uma oportunidade, se ele não tiver como botar esses pensamentos para fora, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e que aí sim leva à cronicidade da doença. Certo. Mas vão para o outro lado agora. E aquela pessoa está tudo normal, tal, de repente, vamos inventar um caso aqui, porque a esposa estava no banco, o banco foi assaltado no banco, os caras tirotearam e mataram a esposa dele. Como é que ele vai aceitar? É difícil, tá, mataram a esposa, que pena, tá, tchau. Não, não é assim. Ela machuca, a pessoa começa a se sentir mal. Por que aconteceu isso com ela? Por que não aconteceu comigo? O que eu faço sem ela? A minha vida não tem mais fim. Então, sim, isto é um quadro, um pico agudo da depressão. Então, aí sim, tu tem que interferir, e muitas vezes é assim, tu tem que interferir de momento. Vou dar um exemplo, é comum, estou falando do Bento, é comum te chamarem no pronto-socorro. Olha, eu tenho que fazer um atendimento. Aí tu fala, o que tem? Então, os outros, eu atendi uma senhora, já viúva, morando sozinha numa casa, não morava com mais nenhum filho, ela quis morar sozinha, a opção dela, não queria secretária, não queria empregar, não queria ninguém. Aí, em um determinado momento, ela chegou à conclusão que ela era um estorvo para a família. Para quê aquilo? Para quê? Para quê? Eu só dou trabalho para eles. De repente, ela precisava ir em algum lugar, tinha um filho levar, precisava conseguir. Então, para aquela pessoa, ela não era mais aquela avó, aquela a mãe, a avó, ela era um estorvo. Para que viver? Então, qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Tirar ela daquele momento, porque ela tentou se matar quando levaram ela para o hospital. Então, passado aquele momento pode ser de algumas horas, de 1, 2, 3 dias, uma semana. Aí tu dá a medicação. Se tu consegue reverter aquele momento, está resolvido o problema. Ok. Depois que ela consegue engrenar, consegue ver uma luzinha no fundo do túnel, está resolvido o problema.
pegando essa questão desse exemplo dessa senhora, né? Não se sentindo mais útil, não se sentindo mais sociável e não se sentindo mais querida pelas pessoas até. Existe muita hoje, existe uma certa hipocrisia, né? Às vezes pela própria comunidade, ou porque por falta de informação, ou por outras questões. Mas na verdade, o que se poderia fazer, ou seja no ambiente familiar ou na própria sociedade, para que houvesse uma colaboração com relação às pessoas, porque às vezes existem as chacotas, existem muitas coisas que são ditas para as pessoas que estão num estágio depressiva, ou porque a pessoa está com preguiça, porque a pessoa não quer trabalhar. Na verdade, ela está ali num estágio de recuperação, ela está passando realmente por um problema difícil, que ela não está conseguindo administrar. Então, o que fazer? Né? O que fazer? Temos a medicação, mas o que fazer socialmente falando para que aquela pessoa possa realmente sair daquele estágio? O que se pode fazer para que ela se sinta mais valorizada, integrada e inclusa na sociedade? Não como uma pessoa que está lá sem nenhuma função mais, né? Que está lá, enfim. O que se pode fazer com relação a isso? Existe um preconceito em buscar ajuda muitas vezes em função do que eram os tratamentos lá de 30, 40 anos atrás, antigamente, que o senhor sabe como era, né? Alguém que buscasse um recurso médico, um psiquiatra, era louco, né? Era taxado como louco. Mas o que se pode fazer diante desse quadro, né? Vai ter de gente do outro lado da rua para ver quem é o louco. Olha só. Então era assim, eu tive que rir, né? Mas... Sim, mas tem sentido, né, hoje. Então assim, antigamente, as pessoas, hoje já menos, mas as pessoas fugindo do psiquiatra, mas porque então, o psiquiatra era para louco, o psicólogo era para dar um andamento das coisas, mas o psiquiatra era aquele que ia tratar o louco. Claro, a nós cabia também essa fatia do bolo. Mas o nosso bolo tem várias fatias. Uma delas, o cara ele é um esquizofrênico, ele é um depressivo, ele é uma pessoa que tem uma síndrome de pânico, uma pessoa que tem um distúrbio de bipolaridade. A síndrome de burnout é uma ramificação de uma depressão ou foi um esgotamento mental, falando dessa forma? Mas assim, no raciocínio, que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Então, o que tu tem que fazer? Tá? O básico, o fundamental, é quando tu tens aquela pessoa na tua frente com a depressão, tu tentar entendê-la como um todo. O que é entendê-la como um todo? Tentar descobrir qual era a profissão dela, o que ela fazia, se ela gostava de futebol, se ela jogava vôlei, se ela ia pescar, para tu ter uma ideia que era o lazer para essa pessoa. Então, no momento que tu tiver uma ideia do que seria isso, o que foi isso durante a vida toda desta pessoa, claro, tu não vai mandar ele jogar futebol agora aos 75 anos, ele não vai mais jogar futebol, mas tentar uma alternativa que dê prazer, que dê satisfação para essa pessoa, para que ele comece a pensar em alguma coisa, em ser útil, como tu dissesse há pouco. Porque o fato de se sentir útil é a coisa mais importante que tem. Porque, como nós estávamos falando daquela senhora, ela era inútil, ela era um transtorno, ela era um problema para a família, porque ela achava que a família já estava... Dizia assim, por que ela não morre de uma vez, nós se livramos dessa velha ali? Não era nada disso. A família era uma família interessada, carinhosa. Aí depois de fazer entrevista com os familiares, eu disse, doutor, nós já tentamos tudo foi jeito, nós pensamos em botar uma senhora para morar com ela. Não. E aí o que ela fazia? Se botava uma senhora, ela arrumava dois, no terceiro dia, um rebu desgraçado, fechava o pau, e aí ela acabava mandando embora e ele continuava sozinho. Porque ela achava que ela sozinha dava menos incomodação para a família, porque ela não
naquele momento. Qual é o problema que objetivou ela estar daquele jeito? E aí tentar conversar sobre o problema e ver formas de alternativas para que ela possa tentar um dia resolver aquele problema. E que muitas vezes não é um problema, mas na cabeça dela é um problemão. Mas se tu vai botar na balança e pesar, não justificaria ela estar numa depressão por aquilo que ela acha que está acontecendo, que na verdade o achar dela existe e para ela é verdadeiro, mas que para as pessoas da volta é solucionável. Claro, só que para as pessoas que estão em volta, muitas vezes, até o diálogo poderia sanar a questão, certo? Porque às vezes as pessoas, uma atenção, uma conversa amigável, fazer com que a outra realmente se sinta útil naquele momento, porque se vê muito esses conflitos familiares em função de apenas falta de diálogo. E hoje... Mas aí, né? Aí tem um cenário. O que está dizendo é correto. Mas aí nós certo. Então o que acontece? Muitas vezes, velho ditado, santo de casa não faz milagre. Então o que acontece? Mesmo que o familiar tente fazer alguma coisa, ele não surta efeito. Porque a pessoa botou na cabeça que eu sou um transtorno, ele está dizendo isso para me contentar. Ele está tentando dizer isso que ele poderia dizer, tá, só enche o saco. Não, ele está tentando dizer isso para me aliviar. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vi hoje de manhã, com 50 anos, sei lá, o Papa Francisco, o Chicão, nosso Chicão, o argentino, o que ele fez? Ele aproximou Cuba dos Estados Unidos. Então, por quê? Houve um mediador. Certo. Quer dizer, então, além do santo de casa, houve uma outra pessoa que se interferiu, que começou a acomodar as coisas, que pôde dizer, deixar ela ouvir o que ela tinha para falar, ouvir o outro, mediar as coisas, e aí então as coisas se encaminham. Claro, porque ambas as partes estão receptivas ao diálogo, estão receptivas ao... Porque o diálogo entre eles acabou. Sim. Porque se houvesse ainda, veja bem, não é que o familiar não queira conversar, é que a pessoa botou umas ideias na cabeça que ele está sendo um transtorno, ele está sendo um empecilho para a família. Né? Claro. E aí não adianta tu falar, o familiar fala que não funciona. Aí tem que ter um outro, um externo, que vá ajeitar essas coisas. E aí a coisa funciona. Certo. Então, e falando de medicação, que é muito adiante. Hoje, a medicação para a depressão é cada vez melhor. Por que eu digo isso? Porque há 40 anos atrás nós tínhamos 2, 3 tipos de remédio para medicação para a depressão e terminou. Não é que aquela medicação de antigamente não funciona, funciona hoje também. Mas o que se procura na medicação que vem? Hoje deve ter, num congresso que eu tive, tem mais de 100 tipos de remédio no mundo sendo testados e que vão ser lançados num curto espaço de tempo. Novas medicações. E o que se procura na nova medicação? Primeiro, que funcione. Certo. Óbvio. E a segunda coisa que a gente procura é que dê menos efeitos colaterais. As primeiras medicações davam secura de pouco, alívio, dava sonolência, dava um monte de efeitos colaterais. E a medicação mais moderna, os efeitos colaterais são cada vez mais diminutos. Então, assim, melhorou o efeito bom do remédio e diminuiu o efeito colateral ruim, no caso. Sim. Porque não existe hoje um remédio que não tem efeito colateral. E no caso da medicação, ela é exclusivamente para aumentar os neurotransmissores, tipo a serotonina, no caso? Essa é a funcionalidade básica da medicação? Sim, sim. E concomitantemente ao uso da medicação, existe também a possibilidade da pessoa ter uma reeducação alimentar em estágios mais compreensivos? Ele ter um trabalho, não interessa que ele teria que ter, ele gosta de pintar, vai pintar, ele gosta de fazer crochê, ele gosta de pintar na hora. Por exemplo, eu lembro do Galás, porque lá nós tínhamos um terreno grande, então tinha horta, tinha campo de futebol, tinha praxeramento. Então, pegava um agricultor, não queria nada com nada, queria correr no terceiro, quarto, quinto dia, ele saiu para dormir, ela estava lá.
alface e tal. Aí chega o cara querendo ir para casa, doutor. Eu digo, não, aguenta um pouco aí, não vou acertar teu remédio ainda, porque agora tu está tomando uma dose, que é uma dose de combate da doença. Sim. E depois nós vamos te dar uma dose de manutenção. E aí sim, aí, entende? Então, o fato dele começar a se interessar em ir lá plantar o pé de alface, molhar, cortar, já é algo que possa já tirar ele daquele quadro ali. Ajudar alguém também, né? Ocupação. Quando Sim. tiver aquela coisa assim, ele terminou hoje o trabalhinho que ele está fazendo, mas ele está fazendo uma coisa qualquer lá. Ela está fazendo um crochê, um tricô, está fazendo aquele tapete. Sim, artesanatos, etc. Ele já tem uma meta. Já tem uma meta. É o pulo do gato. Claro, claro. Eu tenho que ir lá fazer, eu tenho que ir lá dentro. Pronto. Aí já engatilhou. Temos muito assunto, estamos chegando ao final, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos pensamentos acelerados, né? Que, na verdade, quando a pessoa consegue administrar a sua mente, consegue administrar os seus pensamentos, as suas emoções, ela consegue também administrar tudo que está ao seu redor, né? Hoje, esses pensamentos acelerados podem levar a estágios mais crônicos, a bipolaridade, por exemplo, né? É uma raiz do pensamento acelerado ou é algo distinto à bipolaridade, né? O transtorno bipolar? Tá, então era assim. 40 anos atrás não existia bipolaridade. Existia uma patologia chamada transtorno psicótico, depressão psicótica. Né? O que é essa depressão psicótica? É a bipolaridade que, associado ao quadro depressivo, dependendo do estágio que tá, tu tem associado um quadro psicótico. Porque a pessoa, quando quer se matar, ela está num quadro psicótico. Num quadro que não seja psicótico, a pessoa não se mata. A não ser por engano. Tomou, achou que era não sei o que, tomou e não fez tudo errado. Sim. Mas não propositalmente, não querendo se matar. Então, o que acontece? Esse transtorno psicótico está associado ao problema depressivo. E que muitas vezes não adianta tu dar só antidepressivo, tu pode dar um comprimido por dia, aí volta, não, doutor, não melhorei 2, não, melhorei 3, não, melhorei 4, não funciona. Tu tem que dar o antidepressivo associado ao antipsicótico. Porque esse pensamento acelerado, isso é que tomou conta da cabeça da pessoa. A cabeça dele, vamos dizer assim, por exemplo, está com o liquidificador, ela gira, e ele não consegue parar. O pensamento vem, ele manda embora, ele vem, ele não consegue estabilizar o pensamento dele. Né? Então, o que tu tem que fazer com essa pessoa? Tu tem que deixar eu falar, porque nem que tu faça isso uma parte do dia, à noite, por exemplo. Então, o que tu dá? Tu dá uma medicação que ajuda ele a dormir. E, de preferência, tu consegue, ao mesmo tempo que essa medicação que seria específica para dormir, que tu possa dar uma que também ajude a dormir e que faça trabalhe na ansiedade, já melhor. Aí tu dá um antipsicótico e tu vai ver o que o antipsicótico faz. O antidepressivo, é claro, como já disse, trata a depressão. Então, se tu está lá embaixo, tu dá uma upgrade ali e te bota lá. Sim. Te tira da depressão. Mas não adianta eu te tirar da depressão, vamos dizer assim, se tu e os pensamentos continuam. Tu não está depressivo mais, mas tu continua com aqueles pensamentos, como tu disseste, acelerado na cabeça, e que tu manda ele embora e ele não para. Quando tu vira as costas, ele está de novo, e tu faz, olha, se fosse bom, agora eu não vou pensar, eu vou pensar na pescaria. Tu não consegue pensar, ele volta. Aí que tu tem que dar o antipsicótico. E o antipsicótico, ele parece até uma incoerência, vou dizer, mas ele transforma os pensamentos daquela pessoa. É maravilhoso. A bipolaridade seria, ora está numa euforia, ora está lá embaixo. Né? Mas, na verdade, tem um medicamento para esse caso. O psicótico associado ao antidepressivo.
Porque conforme o estágio dele, vai agindo para que ele fique no equilíbrio. Uma das coisas que se usava muito era o lítio. Mas o lítio é assim, muitas vezes as pessoas usam erroneamente. Eu fui fazer uma dosagem de lítio e o lítio estava baixo. Aí então eu comecei a tomar lítio. Esquece. Nós vamos fazer a tua dosagem de lítio, a minha, da tua mãe, da minha filha, da minha mulher, dos primeiros 100 aqui na frente, tudo está baixo. Então, dosagem de lítio não dá diagnóstico. Se eu for fazer uma dosagem de sangue, de glicemia, me dá um diagnóstico. Tu tem diabetes, tu não tem diabetes, acabou. Mas dosagem de lítio nunca deu diagnóstico de bipolaridade. Para que serve a dosagem de lítio? Se tu está tomando lítio, por exemplo, eu tenho que ver qual é a quantia que eu tenho que te dar para tu sair dessa. Por exemplo, eu te dou um comprimido, 15 dias depois eu peço o exame, deu 0,13. 2 comprimidos, 15 dias depois eu peço o exame, 0,6. Está no limite mínimo. 3 comprimidos, 15 dias depois eu peço o exame, 0,8, bateu. 3 por dia, essa é a tua dose. Sim. Aí depois de 2 meses, repete. Por isso, eu gostaria já de que o senhor pudesse finalizar, já pegando esse gancho aí dessa questão medicamento, porque hoje também é comum a automedicação. É muito comum as pessoas, está tomando um antidepressivo, faz dormir bem. A outra pessoa, eu não durmo bem, então eu vou comprar aquele ou me dá os teus comprimidos aqui que eu quero dormir bem também. Existe esse setor, só que aquela pessoa que não está dormindo bem tem uma condição diferente daquela outra que está sendo medicada pelo seu médico. Então eu gostaria que fizesse uma consideração final aos nossos ouvintes, as pessoas que estão também nos acompanhando via internet, sobre essa questão da automedicação e uma consideração que o senhor acha importante para que nós pudéssemos finalizar, né? Certo. Hoje se vai na vizinha pedir remédio emprestado. E muitas vezes as pessoas acham porque serviu, fez bem, a pessoa melhorou, a verdade é essa. Eu fui no médico e me deu remédio e eu estou bem. E ela não está mentindo, ela está falando a verdade, mas como tu disseste, bem para ela. Certo. Agora, o bem para ela não quer dizer que seja o mesmo bem para a vizinha dela, para a filha, para a irmã, para a cunhada, sei lá quem. Claro. Então, isso que é o importante. A pessoa tem que... Porque muitas vezes ela vai tomar um remédio que num primeiro momento até possa dar uma melhorada. Mas também logo, pimba, volta tudo o que estava antes. E uma outra coisa importante, que eu sempre digo para meus pacientes assim, tu pega o paciente numa crise, algumas vezes tu tem que hospitalizar, tira ele do surto, tira ele da crise, aí tu mexe no pressão, botar no hospital, dá aula. Aí, aos poucos, tu vai modificando, vai melhorando, vai diminuindo, vai alterando a dosagem que ele tem que tomar. Por que isso? Porque o que acontece com frequência é assim, a pessoa melhorou, teve alta, está bem? Sim, está bem. Eu assino embaixo, está bem? Está ótimo. E aí, o que acontece? Estou bem. Para que eu vou tomar remédio? É um raciocínio? Sim. Não tem porquê, eu estou bem. Aí para de tomar o remédio. E aí ela volta a ter uma nova crise. Por que isso? Porque o remédio que estava deixando ela bem. Certo. Então, tu tem que fazer uma retirada gradativa. Não adianta eu estou bem hoje, e está bem mesmo, ela não está mentindo. E parar de sopetão, assim, porque volta tudo de novo. Claro. Até que ela veja que aquela condição dela é realmente bem sem o medicamento. Que não seja. Tu tem que ir diminuindo, tu diminui vamos supor, de 100 para 75, para 50, para 25, toda noite. Sim. Aí de repente 25 dia sim, dia não toma, vai, e aí vai observando. Gradativo. Porque senão pode estar mais recaído. Não, mas o mais gozado é que muitas vezes acontece assim, cada médico faz uma patologia. Eu não trato cardiofilo, e também eu mando para o cardiologista. Então quando ele me manda uma indicação de médico, eu não digo nada, isso aqui, o que o senhor acha? Eu não acho nada. Você tem que falar com o seu cardiologista, foi ele que lhe deu. Porque sou eu para estar opinando, dizendo medicação do cardiologista. Eu posso até achar, mas achar e fazer outra coisa. Mas, tudo um exemplo. Sim. Mas muitas vezes o médico que pega diz, pô, a senhora está tão bem e toma tudo isso, colega, hein? Mas a senhora está tão bem e toma tudo isso,
Só que, claro, a pessoa está bem porque está tomando tudo isso naquele momento. Claro. Mas que no decorrer do tempo ele poderá não precisar mais de tudo isso, e sim uma dose menor. Perfeito, perfeito. Bom, doutor, nosso tempo realmente é curto, mas esperamos ter dado um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo pela internet. É um tema realmente que exige muitos detalhes aí, né? Tem muitos detalhes. Possamos nos encontrar novamente num próximo momento e discorrer um pouquinho mais, né? E exatamente, e agradecemos realmente a sua presença aqui, né, no Viver Bem de hoje. Obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pelos ouvintes, né, pelo pessoal que está nos acompanhando também pela web. E o programa Viver Bem fica por aqui e retornamos então no próximo sábado.